Eu pensei bastante sobre como eu iria gravar esse vídeo para vocês. Eu tinha uma certeza, eu não queria gravar um vídeo como um influencer ou um blogueiro mostrando seu brinquedinho novo, seja ele um recebido ou algo que eu comprei com o dinheiro fruto do meu trabalho. Eu acho que às vezes isso é legal, às vezes é a comunicação mais simples, mas não é o caso agora. E além disso, eu acho que eu consigo fazer um pouco melhor nesse momento. E eu acho que vocês merecem algo diferente neste momento. Então que tal se a gente começasse esse vídeo mostrando um momento de ruptura? E sendo muito honesto, deixa eu virar a câmera. Então, como eu estava dizendo, sendo muito honesto para vocês, na minha percepção, é como se eu tivesse com uma bike nova. Ela ganhou, sei lá, mais quanto tempo de vida, né? Quem sabe um dia eu troque a bicicleta. Mas eu, no momento, eu não tenho um pingo de vontade. E certamente eu ainda acredito em cada palavra que eu disse naquele dia. Mas eu vou mostrar para vocês qual é o momento de ruptura. E ruptura não é uma palavra escolhida aleatoriamente nesse caso. Algo aconteceu e eu acho difícil que alguém não concorde comigo que o motivo é bem, bem justificável. Na hora que eu começo a gravar, chuva forte. E engraçado que enquanto eu editava esse vídeo, eu fui me lembrando de um monte de coisas. Essa calanguinha, por exemplo, foi a primeira bicicleta que eu comecei a fazer um monte de aventura. E junto com ela tem esse objeto, que é a minha primeira câmera de ação. E esse objeto. Os dois têm muito mais valor sentimental do que propriamente material. E eles fazem parte de tudo que eu fui aprendendo ao longo desse tempo. Essa bicicleta eu comprei, é uma Soul SL 300, não é exatamente essa, é uma imagem da internet, porque eu fiquei pouco tempo com essa bicicleta. Um vendedor me vendeu uma bicicleta tamanho 15 e apesar de eu já pedalar há bastante tempo, a gente naquela época não tinha muita ideia dessa questão de tamanho. Mas mesmo isso foi algo interessante, porque tem uma história bem legal. No dia que eu fui fazer o primeiro pedal com a galera do Trilha Capixaba, foi onde eu conheci uma das pessoas mais incríveis que eu conheci através da bike, que é o senhor Sérgio Guberman. Nesse dia nasceu um terceiro joelho em mim. Essa bicicleta era 15 e eu tenho 1,92 m, então nasceu um joelho do lado do meu joelho esquerdo. E ao mesmo tempo, nesse dia, eu pude testemunhar um dos primeiros memes do ciclismo brasileiro, que é o famoso vídeo Bike versus Bezerro. Eu tava lá e eu vi ao vivo. Essa é uma gravação do saudoso Babu. Vaca moça! Para preservar os envolvidos, eu não vou mencionar o nome do ciclista e nem do bezerro. E depois a bicicleta que eu acho que me colocou de verdade no ciclismo, minha primeira competição eu fiz com essa bicicleta, é uma Soul SL 500, essa já no tamanho certo. E foi a primeira vez que eu pude montar uma bicicleta, sabe? Eu coloquei um grupo alívio que era, assim, na minha visão, o top do top. Bons tempos. E fiz muita aventura, sabe? Com essa bicicleta. Não tanto quanto eu fiz com aquela primeira calanguinha que eu mostrei para vocês, que foi quando eu retornei de fato ao mountain bike. Foi com essa bicicleta. Ela marca tudo. Ela dá o início do Edu que vocês conhecem hoje pedalando. Logo depois essa vermelhinha, que eu não lembro agora o modelo. E
a primeira mountain bike Aro 29 100% nacional, uma Soul SL 900. E aqui eu já tinha sido contaminado pela bike há tempo. Ela tá inteira no XTR. Essa bike era um foguetinho super leve. E pra vocês terem uma ideia, essa bike existe até hoje. Eu vendi para o tio da minha esposa. Aqui já estava bem próximo do ciclista que eu sou hoje, sabe? Competições e tudo mais. E eu fiz questão de colocar essa bicicleta, que é a Soul Volcano, porque no final das contas eu acabei ficando com essa bicicleta. Eu recebi ela para teste e acabei ficando. E como já é tudo mais moderno, eu tenho mais vídeo, eu tenho um vídeo com mais qualidade com ela. E eu fiz uma viagem de Vitória a Ouro Preto numa Soul Volcano, na primeira versão. E eu fiz uma viagem eu fiz 3 cicloviagens com a Volcano já modelo nova. Essa é uma para Costa Dourada, que é uma viagem que eu fiz com o Eric, que é muito importante para mim, sabe? Infelizmente eu não pude ficar com essa bicicleta por questões financeiras. Eu comprei e tive que vender. Eu gosto muito de tecnologia e eu assisto canais de tecnologia. E uma coisa que eu sempre via nos canais de tecnologia e que me incomodavam era a questão de que cada novo componente tecnológico que os caras recebiam e testavam era sempre o mais top do mundo. A sensação que eu tinha é que aquilo nunca era top de verdade. Eu sempre ficava na expectativa do próximo lançamento, porque esse próximo lançamento seria o mais top da história. E isso me incomodava bastante. Eu sempre achei que quando você tem uma responsabilidade ao ponto de você poder influenciar pessoas sobre a escolha e a compra de algo que não é barato, como é o caso de uma bicicleta, e que às vezes é uma compra tão importante que o cara, depois de efetuá-la, não vai poder trocar tão fácil, deveria haver uma responsabilidade muito grande. E foi aí que eu assumi uma postura de só indicar aquilo que eu compraria para mim. Eu preciso ser coerente. Então, durante toda a minha história, eu praticamente tive atrelado a uma marca de bicicletas, quando o assunto era por o meu suado dinheiro. Por mais que eu já tenha testado inúmeras bicicletas, no final das contas eu sempre voltava para uma delas, para uma marca de referência. E falar isso para mim é muito tranquilo, porque eu sempre disse para vocês que se eu tivesse grana, a bike que eu compraria seria uma, eu acho que é 929, é Vesúvio? Não, justo agora eu fui dar branco. Ou uma Tizil. Eu preferia a Tizil por questões de geometria, mas a Soul, a Vesúvio, estaria mais próximo daquilo que eu poderia pagar. Então eu iria acabar optando por uma dessas duas, sabe? No final das contas, o Adriano, o Stocco, conseguiu fazer algo imperdível para mim, parcelou, e eu acabei conseguindo comprar a Tizil. Entende? Então, eu fico muito confortável em dizer que eu não sou como esses caras dos vídeos de tecnologia que eu falei, que o computador mais top do mundo é esse aqui, mas na hora que vai botar o seu dinheiro, ele não compra aquele computador que ele falou para você que era o mais top, sabe? E é nessa hora que eu acho que a coerência fala alto. Talvez se você for um cara ou uma menina solteiros, você não está pensando muito nisso agora, mas existe algo que você não pode se esquecer jamais. Existem vários vocês, tá? Existem vários Edus, mas só pode existir um caráter. Você não pode ter várias personalidades. Existe um Edu que é o ciclista, existe um Edu que é o profissional, e existe o Edu marido, pai, chefe de família, que tem uma responsabilidade: cuidar do seu bem mais precioso nessa terra. Talvez você não queira admitir ainda, mas o ciclismo é um esporte caro.
E muitas vezes você precisa ter um discernimento para separar as coisas, você precisa ter coerência para entender que tudo tem o seu momento. Hoje você pode estar com uma bike mais simples e amanhã você ter uma baita máquina. Não tem problema, a cada momento que sua vida vai se transformando, existem prioridades que você deve levar em consideração. E falando sobre prioridade e coerência, é a hora em que o dinheiro pode fazer diferença na sua vida. Seja para você dar um conforto melhor, como eu disse, para aquilo que é o mais valioso para você, ou para você se cuidar. Quando eu digo se cuidar, é desde praticar um esporte, fazer um novo curso, ou talvez sair de algo que possa te causar um problema muito maior e que vai impedir que você faça todo o resto depois. E é aí que entra a compra da bicicleta. Há bastante tempo atrás eu tive um problema com essa minha bicicleta atual, essa Cannondale. Um parêntese, essa Cannondale eu comprei na época que eu treinava com a Cris Silva e com a Vivi da Alta Performance. Foi a Cris que intermediou a compra. Cris, eu tenho essa bike até hoje, cara, você acredita? E já estava na hora, mas um tempo atrás eu tive um problema sério com essa bicicleta. Não vou contar a história toda porque é longa, mas ela quebrou o quadro. E eu já tenho inclusive vídeo no canal mostrando o momento em que a gente recuperou esse quadro. Oi, eu sou Luísa, você está no blog Mountain Bike Brasil. Isso. Fala pessoal, tô botando essa coisa linda aqui só para mostrar para vocês. Olha o tamanhão que isso já tá. Quem já acompanha há muito tempo viu isso miudinho, né? Cabia dentro do capacete. Acontece que chegou uma hora em que começou a reaparecer fissuras. Bom, e segue a saga do CAD 9. Vai explicar pra gente mais ou menos como é, né, então? Isso, tudo bom? Nós vamos fazer a limpeza no local onde vai ocorrer a solda, tem que estar isento de impurezas. O processo utilizado vai ser o processo TIG. Ele tem uma penetração melhor e é o próprio utilizado na fabricação desses quadros. Nesse processo de restauração vai ser colocada a peça que está quebrada no local, firmado e feito a solda em volta. Geralmente não tiramos a solda, fica como reforço posteriormente. E eu gosto bastante, por exemplo, de descer Santa Teresa. Não estava seguro. Eu comecei a sentir não é exatamente essa palavra, uma moleza estrutural no quadro que estava me trazendo muita insegurança. Principalmente quando eu pedalava com outras pessoas, porque eu me sentia colocando essas pessoas em risco. Foi então que eu comecei uma jornada para encontrar um novo quadro. E eu tive a ideia de entrar no site da Soul, porque de vez em quando eles vendem um quadro lá. E lá eu encontrei um 3R1 novinho e numa promoção que assim seria mais barato do que eu comprar o tal do novo garfo ou fazer uma nova solda ali. Foi o quadro, canote, cilim, garfo de carbono, mesa, direção e guidão. O meu tamanho certinho, tudo por R$ 1.990. E justamente quando apareceu esse problema que eu mostrei para vocês, pintou um bico extra no trabalho e eu ganhei uma graninha inesperada. E aí, conversando com a esposa, eu pedi, ela deixou. E eu comprei esse quadro, acabei pagando à vista no Pix e ele saiu por R$ 1.700 com tudo isso que eu falei para vocês. Bom, e agora vamos montar essa bicicleta e eu mostro ela rapidinho para vocês. Primeiro rolê eu já tomo chuva. Então ficou bem levinha, infelizmente eu não pesei. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo exclusivo, mas basicamente ela tá com os freios, câmbio traseiro, cassete, corrente, STI, os passadores 105, uma roda de carbono Costello 50 mm, pneus Continental e o Arisson, suportes de garrafinha da Session e um pé de vela muito top, um SRAM Head com um medidor de potência da U2E. Eu acho que a gente pode destacar a qualidade do acabamento da Soul, que na minha opinião ainda é imbatível. Para vocês terem uma ideia, além de mim e a pessoa que ajudou na montagem, todo mundo achou que a bicicleta era de carbono.
tanto pelo visual quanto pela leveza. Especialmente, vou dar um destaque agora na questão estética para o garfo, é muito bonito mesmo. Bom, sabadão, já pedalei, amanhã tem Uprise Brasil, estou aqui editando vídeo e eu acho que esse vídeo não podia ficar com ponta solta. Se eu pudesse dar uma dica para você que está começando agora um canal de tecnologia, vai falar sobre computadores e fazer reviews, eu diria que você precisa aprender muito rápido que você tem duas coisas muito valiosas, que é a confiança que sua audiência tem em você e a sua audiência. Tratando a nível de canal, sabe? De canal do YouTube. Então, quando você tem essas duas coisas, marcas te procuram para fazer parcerias. E as marcas só te procuram porque você tem essas coisas. Quando você passa a produzir conteúdo para a marca e não para o seu público, você acaba perdendo a confiança do seu público e, por fim, você acaba perdendo a audiência. E essas duas coisas são muito difíceis de recuperar. No momento em que a marca perceber que você já não tem mais público e não tem audiência, ela te abandona e você fica sem a marca e sem seu público, entende? Portanto, dê muito valor à confiança que as pessoas depositam em você. Porque no momento que for conveniente, isso não é uma crítica não, as empresas estão aí para ganhar dinheiro mesmo e eu encaro isso numa boa. Mas você pode ser até assim, passar como um cara que força a barra, entende? E não importa o que você fez, ficou para trás, já não tem mais tanto valor. Enquanto que para sua audiência não importa se você fizer um pedalzinho para ir tomar um caldo de cana, a galera tá contigo. Era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tchau.